Olá, muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para darmos sequência à nossa leitura bíblica em 100 dias. Olha que bênção! Já alcançamos 77 dias da nossa leitura, hoje dia 18 de março de 2022, onde nós leremos Isaías capítulo de número 33. Lembrando que a nossa versão é a King James, versão essa escolhida para esta ocasião. Em outras leituras já lemos outras versões. É sempre bom ser conhecendo novas versões. Então, vamos orar ao Senhor e dar sequência à leitura da palavra de Deus. Pai querido e santo, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Te dou graças pelo fôlego de vida, te dou graças, ó Pai, pela saúde, te dou graças, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem me dado, pela família, por tudo. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 33, diz assim a palavra de Deus. Calamidade sobre ti que devastas, e tu que fostes devastado, e negocias traiçoeiramente, e eles não negociam traiçoeiramente contigo. Quando tu parares de devastar, tu serás devastado. Quando tu colocares um fim ao negociar traiçoeiramente, eles negociarão traiçoeiramente contigo. Ó Senhor, se benigno para conosco, nós temos esperado em ti. Se tu o braço deles cada manhã, também nossa salvação no tempo da dificuldade, ao ruído do tumulto do povo fugitivo, ao teu levantar, as nações foram espalhadas, e o seu despojo será reunido como o ajuntamento da lagarta, como o espalhar rápido para a frente e para trás da locusta. Assim ele se espalhará sobre eles. O Senhor é exaltado, porque ele habita no alto, ele tem preenchido Sião com julgamento e justiça. A sabedoria, o conhecimento serão a estabilidade de teus tempos, a força de salvação, o temor do Senhor é o seu tesouro. Eis que seus valentes chorarão do lado de fora, embaixo de paz chorarão amargamente. Os embaixadores de paz chorarão amargamente. As estradas permanecem desertas, o homem que viaja a pé para, ele tem quebrado o pacto, ele tem desprezado as cidades, ele não estima nenhum homem. A terra pranteia e definha, o Líbano está envergonhado e posto abaixo. Saron é semelhante a um deserto. Bazã e Carmelo livram-se de seus frutos. Agora levantar-me-ei, diz o Senhor, agora eu serei exaltado, agora elevar-me-ei. Vós concebereis palha da casa e cereais, vós produzireis restolho. Vosso hálito como fogo vos devorará. O povo será como a queima do cal, como espinheiros partidos serão eles queimados no fogo. Ouvi, vós que estáis distantes, e eu que tenho feito, a vós que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião estão com medo, por pavor tem surpreendido os hipócritas. Quem dentre nós habitará como fogo devorador? Quem dentre nós habitará como chamas eternas? O que anda em justiça e falará retamente, o que despreza o ganho de opressões, que sacode suas mãos
de segurar subornos, que tampa seus ouvidos de ouvir o sangue e fecha os teus olhos de ver o mal. Ele habita no alto, seus lugares de defesa serão fortificações das rochas, pão será dado a ele, suas águas estarão seguras. Teus olhos verão o rei, a sua beleza, eles observarão a terra que está muito distante. Teu coração reflete sobre o terror. Onde está o escriba? Onde está o cobrador? Onde está aquele que contou as torres? Tu não verás um povo violento, um povo de muita fala mais dificultosa do que vós possais entender, de um idioma que fala hesitante, que tu não possas compreender. Considera Sião, a cidade de nossas solenidades, teus olhos verão Jerusalém, uma calma habitação, um tabernáculo que não será desmontado, nenhuma das estacas daquele lugar jamais será removida, em qualquer uma das cordas dali será partida. Porém, lá o glorioso Senhor será para nós um lugar de largos rios e córregos, em que nenhum navio com remos irá, nem navio desmajestoso passará por ali. Porque o Senhor é nosso juízo, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. Tuas cordas estão frouxas, elas não podem fortalecer adequadamente seu mastro, eles não podem estender a vela, então a presa de um grande despojo é dividida, os coxos darão ao saque, e os habitantes não dirão, estou enfermo, o povo que habita nela será perdoado de sua iniquidade. Isaías capítulo 34. Aproximai-vos vós, nações, para ouvir e escutar, vós, povo. Permiti que a terra ouça, e tudo que nela está, mundo, todas as coisas que dele procedem. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, a sua fúria sobre todos os seus exércitos. Ele as tem destruído completamente. E ele as tem trazido para a matança. Seus mortos serão arrojados. Mau cheiro exala os seus cadáveres. Os montes serão derretidos como sangue deles. E todo o exército do céu será dissolvido, e o céu serão enrolados juntamente com um rolo de pergaminho, e todo o seu exército cairá como folha cai de uma videira, e como um figo em queda de uma figueira. Pois minha espada será banhada no céu, eis que ele descerá sobre a Idumeia, sobre o povo da minha maldição para julgamento. A espada do Senhor está coberta de sangue, faz-se gordurada, com gordura, com sangue, carneiros e bodes, com gordura dos rins nos carneiros, pois o Senhor tem um sacrifício de Bosra e uma grande matança na terra da Idumeia. E os búfalos cairão com ele, e os novilhos com touros, e sua terra será encharcada com sangue. O seu pó tornar-se-á e oleoso pela gordura, porque este é o dia de vingança do Senhor, o ano de retribuição pelas controvérsias de Sião. E os riachos daquele lugar tornar-se-ão um piche, e o pó dali é enxofre, e a terra daquele lugar tornar-se-á piche em chamas.
ele não será apagado, nem de dia nem de noite. A fumaça daquele lugar subirá eternamente, de geração a geração permanecerá inabitada. Ninguém a transitará para sempre e sempre, porque o pelicano e o alcaravão a possuirão, a coruja também, juntamente com o corvo nela habitarão, e ele estenderá completamente alta ela a linha de confusão e o prumo da vacuidade. Eles chamarão os nobres daquele lugar para o reino, porém ninguém estará lá. Todos os príncipes dela serão nada. E espinheiros brotará nos palácios, perdão, urtigas e arbustos com caules repletos de espinhos nas fortificações daquele lugar, e será uma habitação de dragões e um palácio para corujas. Os animais selvagens do deserto também encontrarão com os animais selvagens da ilha, e o sátiro clamará à sua companheira. A coruja, uma xirria, também descansará lá e encontrará para si lugar de descanso. Lá uma grande coruja fará ninho dela para ovos e os chocará e ajuntará sob sua sombra. Lá os abutres também serão reunidos, cada um com seu par. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas criaturas faltará, nenhuma estará sem seu par. Por minha boca isto foi ordenado, e o seu espírito tem ajudado. Ele lançou sorte sobre elas, e por uma linha lhes tem dividido. Eles possuirão para sempre, de geração a geração, habitarão naquele lugar. Isaías capítulo 35. O ermo e o lugar solitário serão alegres para eles, e o deserto se regozijará e florescerá como a rosa. Ele florescerá abundantemente, regozijará precisamente, como alegria e canto. A glória do Líbano será toda a ele, será dada a ele. A excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Fortalecei vós as mãos fracas, firmai os joelhos frágeis, dizei àquele que tem um coração medroso, sejam fortes, não temam, eis que seu Deus virá com vingança, precisamente Deus com a retribuição. Ele virá e vos salvará. Então os olhos cegos serão abertos, ouvidos dos surdos destruídos. Então um homem aleijado soltará como um cervo, e a língua do mudo cantará, porque o ermo, as águas surgirão, e córregos no deserto, e o chão ressecado tornar-se-á uma lagoa, e a terra sedenta, ribeiros de água, a habitação de chacais, onde cada um repousa. Estarão postos com canas e junco, e uma estrada estará lá, e um caminho, isto será chamado o caminho de santidade. O impuro não passará por ele, porém ele será para esses. Os caminhantes, por insensatos que sejam, não se extraviarão. Nenhum leão estará lá, nem qualquer animal faminto subirá por ele. Ele não será encontrado lá, porém os redimidos caminharão por ele, e os resgatados do Senhor retornarão e virão a Sião. Canção eterna, alegria são cabeças, eles obterão alegria e júbilo, e a tristeza e o lamento reunirão. Então aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades protegidas de Judá, e as tomou,
e o rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém. Estamos no capítulo 36, Isaías, versículo 2. A Jerusalém ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele posicionou próximo ao arqueduto do reservatório superior da estrada do campo do lavandeiro. Então saíram até Eliaquim, o filho de Asaf, o cronista, e Rabsaque disse-lhe: Dizei vós agora a Ezequias desta forma, diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta na qual te firmas? Eu te digo, fala tu, porém eles são apenas vãs palavras. Eu tenho conselho e força para a guerra. Agora, em que tu confias, visto que te rebelas contra mim, vê, tu confias num bastão de cana quebrada no Egito, sobre o qual, se um homem se apoiar, ele entrará em sua mão e perfurará. Desta forma é Egito, Faraó, rei do Egito, para com todos que confiam nele. Porém, se tu me disseres, nós confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos lugares elevados e cujos altares Ezequias tem removido e dito para Judá e para Jerusalém, vós adorareis perante este altar? Agora, portanto, faz promessas solenes, eu rogo a ti, ao meu senhor, rei da Síria, eu darei a ti 2.000 cavalos, se tu fores capaz, em tua parte do acordo de dispor cavaleiros sobre eles. Como então irás tu desviar da face de um capitão do menor dos servos do meu senhor, colocar tua confiança no Egito para carruagens e para cavaleiros? Eu estou agora a subir sem o Senhor esta terra para destruí-lo. O Senhor disse a mim: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse-lhe Aquim a Sebna, Joá a Rabsaque: fala, eu rogo a ti, aos servos na linguagem dos sírios, porque nós entendemos. Não nos fale na linguagem dos judeus, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Porém, Rabsaque disse: tem o meu senhor me enviado ao teu senhor e a ti para dizer estas palavras? Ele não tem me enviado aos homens que sentam sobre muro, os quais podem comer suas próprias fezes e beber o seu próprio mijo, juntamente convosco? Então Rabsaque levantou-se e gritou em alta voz na linguagem dos judeus e disse: ouve vós as palavras do grande rei da Síria. Desta forma, diz o rei, não deixe Ezequias vos enganar, porque ele não será capaz de vos livrar. Nem deixes Ezequias os fazer confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará. Esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não escutais a Ezequias, porquanto assim diz o rei da Síria: façam um acordo comigo por intermédio de um presente, e saiam até mim, e comei-vos cada um de sua vinha, cada um de sua figueira, e bebi vós cada um as águas da sua própria cisterna, até eu vir e vos trasladar para uma terra semelhante à vossa própria, para uma terra de milho, de vinho, uma terra de pão e vinhas. Acautelai-vos de deixar Ezequias os persuadir, dizendo: o Senhor nos livrará. Tem quaisquer dos deuses das nações livrado suas terras das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpate? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles têm livrado Samaria, tirado-os da minha mão? Quem são eles dentre todos os deuses desta terra? Eles têm livrado sua terra da minha mão?
para que o Senhor deva livrar Jerusalém da minha mão. Porém, eles mantiveram serenidade deles e não responderam, não responderam a ele uma palavra, porquanto a ordem do rei era dizendo, não responda. Então veio Eliaquim, filho de Ilquias, o qual era mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, até Ezequias com suas vestes rasgadas, e contaram a ele as palavras de Rabsaque. Isaías capítulo 37. Isto aconteceu que quando o rei Ezequias ouviu isto, ele rasgou as suas vestes, cobriu-se com vestimenta de pano de saco e foi para o interior da casa do Senhor. E ele enviou Eliaquim, o mordomo, Sabna, o escrivão, e os anciãos dentre os sacerdotes, cobertos com vestimentas de pano de saco, em direção a Isaías, o profeta, filho de Amós. E eles lhes disseram, desta forma, diz Ezequias, este é o dia, um dia de dificuldade, de repreensão, de blasfêmia, porque as crianças chegam ao momento de nascer e não há força para dar luz. Possivelmente o Senhor Deus ouvirá as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, senhor dele, tem enviado para provocar o Deus vivo e reprovar as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Por conseguinte, ergue a tua oração pelo remanescente que é deixado. Então os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhe disse, portanto vos direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não tenhas medo das palavras que tu tens ouvido por meio das quais os servos do rei da Assíria têm blasfemado. Eis que eu enviarei um poderoso golpe sobre ele, e ele ouvirá um rumor e retornará à sua própria terra, e eu farei cair pela espada da sua própria terra. Então Rabsaque retornou ao encontro do rei da Síria, guerreando contra Libna, pois ele tinha ouvido que ele havia saído de Laquis. E ouviu dizer concernente a Tiraca, rei da Etiópia, e ele é vindo para fazer guerra contigo. E quando ele ouviu isso, ele enviou mensageiros a Ezequias, dizendo, desta forma, vós falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não deixes teu Deus com quem tu confias enganar-te, dizendo que Jerusalém não será dada na mão do rei da Síria. Eis que tu tens ouvido o que os reis da Assíria têm feito com todas as terras para destruí-la completamente, e tu serias livrado? Tem os deuses das nações livrado, as quais meus pais têm destruído, em Gozã, em Arã, em Rezefe, os filhos de Éden, que estavam em Telassar, onde estão o rei de Amate, de Arpate, o rei de Sevarfaim, Ana e Iva. Ezequias recebeu a carta da mão dos mensageiros e leu. Ezequias subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que habitas entre os querubins, tu és o Deus precisamente, tu somente, e todos os reinos da terra, tu tens feito o céu e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouça. Abra teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouça todas as palavras de Senaqueribe, as quais tem enviado para desonrar o Deus vivo. Com certeza, Senhor, os reis da Síria têm devastado todas as nações em teus territórios. Ele tem lançado seus deuses em direção ao fogo, pois eles não eram deuses, porém o trabalho de mãos humanas, madeira, pedra. Por este motivo eles têm destruído. Agora, portanto, ó Senhor nosso Deus, salva-nos da mão dele, para que todos os reinos da terra possam saber que tu és Senhor, precisamente tu unicamente,
Então Isaías, filho de Amós, enviou a Ezequias, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerando que tu tens orado a mim contra Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito dele. A virgem da filha de Sião tem desprezado e rido de ti com desdém. A filha de Jerusalém tem meneado a cabeça àquele que tu tens afrontado e blasfemado, contra quem tu tens elevado tua voz e erguido os teus olhos ao alto, precisamente contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos tu tens afrontado o Senhor e tens dito: pela multidão das minhas carruagens estou subindo para os cumes dos montes, para os lados do Líbano, e eu derrubarei os altos cedros daquele lugar e os ciprestes escolhidos dali, e entrarei em direção à região mais alta da sua fronteira, às flores do seu Carmelo. Eu tenho cavado e bebi água. Com planta dos meus pés tenho eu secado todos os rios dos lugares sitiados. Não tens tu ouvido desde os tempos remotos, como eu tenho feito isto desde os tempos antigos, que eu recebi, agora eu tenho trazido isto a ocorrer, na expectativa de que tu devas estar a devastar a cidade protegida em amontoados das ruínas. Por este motivo, seus habitantes foram-se pouca força, eles ficarão consternados e confundidos. Eles eram como a grama do campo, como a erva verde, como o mato sobre os telhados, como o milho danificado, antes de estar completamente desenvolvido. Porém, eu conheço tua moradia e o teu sair, o teu entrar e a tua ira contra mim, porque tua ira contra mim, o teu tumulto está manifesto aos meus ouvidos. Portanto, colocarei um anzol no teu nariz e a minha rédea nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho do qual tu vieste. E isto será para sinal para ti: vós comereis este ano o que cresce por si mesmo, e no segundo ano aquilo que brotar do mesmo. E o terceiro ano semeai vós, e colhei, e plantai vinhas, e comei fruta dali. O remanescente da casa de Judá, que escapa, novamente irá lançar raízes para baixo e produzir frutos para cima, pois para fora de Jerusalém sairá um remanescente daquele que escaparem do monte de Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor: respondei ao rei da Síria: ele não adentrará esta cidade, nem atirará uma flecha dali, nem comparecerá perante ela com escudos, nem levantará uma rampa contra ela. Pelo caminho que ele veio, pelo mesmo ele retornará. Não adentrará esta cidade, diz o Senhor. Portanto, eu defenderei esta cidade para salvá-la, por amor de mim mesmo, por amor do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e golpeou o campo dos assírios, 185.000, quando levantaram-se cedo pela manhã, eis que eles eram todos corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e retornou e habitou em Nínive. Aconteceu que, enquanto ele estava adorando na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, golpearam com espada e escaparam em direção à terra da Armênia, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Isaías capítulo 38. Naqueles dias esteve Ezequias enfermo, à beira da morte, e Isaías, profeta, filho de Amós, veio até ele e disse: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, pois
tu morrerás e não viverás. Então Ezequias virou a tua face em direção ao muro e orou ao Senhor. E disse: Lembra agora, Senhor, eu te suplico, como tenho andado perante a tua verdade, como um perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, e disse Ezequias, porquanto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Davi, teu pai, eu tenho ouvido a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e eu te livrarei, e a esta cidade da mão do rei da Assíria, e eu defenderei esta cidade. Isto será um sinal para ti, proveniente do Senhor, que o Senhor fará a estas coisas, esta coisa que ele tem falado. Eis que eu trarei novamente a sombra dos graus, os quais estão declinados o relógio. Eis que eu trarei novamente a sombra dos graus, os quais estão declinados no relógio do sol de Acás, 10 graus para trás. Então o sol retrocedeu 10 graus, os quais ele havia declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, quando tinha estado enfermo, foi O escrito de Ezequias, rei de Judá, quando tinha estado enfermo, foi recuperado da sua enfermidade. E eu disse na interrupção dos meus dias: Eu irei para os portões da sepultura. Estou privado do restante dos meus anos. Eu disse: Eu não verei o Senhor precisamente, o Senhor na terra dos viventes. Eu não mais contemplarei o homem com os habitantes do mundo. Meu tempo de vida se vai e é tirado de mim como uma tenda do pastor. Eu tenho interrompido como um tecelão a minha vida. Ele me interromperá com uma enfermidade que me definha. No dia até a noite darás um fim em mim. Eu considerei até amanhã que como um leão, então ele quebrará todos os meus ossos. Do dia até a noite dará um fim em mim. Como um grou ou uma andorinha, deste modo, eu tagarelava, eu gemi como uma pomba, os meus olhos falham com relação ao olhar para o alto. O Senhor, eu estou oprimido, ser responsável por mim. O que direi eu? Ele tem falado tanto a mim, ele tem mesmo feito isto. Eu passarei brandamente todos os seus anos na amargura da minha alma. Ó Senhor, por meio destas coisas, homens vivem, e todas estas coisas está a vida do meu espírito. Então tu irás me restaurar e me farás viver. Eis que para a paz eu tive grande amargura. Tu, porém, tens em amor a minha alma, livrando-me da cova da corrupção, porquanto tu tens lançado todos os meus pecados para trás das tuas costas, porque a sepultura não pode te louvar, a morte não pode celebrar a ti. Aqueles que descem à cova não podem esperar por tua verdade. O vivente, ele te louvará, como eu faço neste dia. O Pai fará conhecida à criança tua verdade. O Senhor estava disposto a salvar-me, portanto nós cantaremos minhas canções para instrumentos de cordas todos os dias da nossa vida dentro da casa do Senhor. Portanto, Isaías tinha dito: deixemos-os pegar uma massa de figos e estendê-la por altura sobre o furúnculo,
e ele se recuperará. Ezequias também tinha dito: qual é o sinal de que eu irei subir à casa do Senhor? Isaías capítulo 59. Naquele tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ele tinha ouvido que ele havia estado enfermo e estava recuperado. Ezequias ficou feliz por causa deles e mostrou-lhes a casa e suas coisas preciosas, a prata, o ouro e as especiarias e um unguento precioso, toda a casa e suas armas, tudo o que havia, os seus tesouros. Não houve nada em sua casa, nem todos os seus domínios, que Ezequias não houvesse mostrado a eles. Então veio Isaías, o profeta, ao rei Ezequias e disse: o que dissera a estes homens? E de que lugar vieram eles a ti? Ezequias disse: eles vêm de um país distante até mim, precisamente da Babilônia. Então ele disse: o que eles têm visto na tua casa? Ezequias respondeu: tudo que está em minha casa têm eles visto. Nada há dentre dos meus tesouros que eu não tenha mostrado a eles. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que os dias vêm tais que tudo que está dentro da tua casa e o que os teus pais têm armazenado em depósito até o presente dia será carregado para a Babilônia. Nada será deixado, diz o Senhor. E os teus filhos que de ti descenderam, os quais tu geraras, eles os tomarão, e eles serão eunucos dentro dos palácios do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor, o qual tem falado. Disse ele também: porque haverá paz paz e verdade em seus dias. Consolai. Isaías capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falai agradavelmente a Jerusalém, gritai-lhe com sua contenda, há terminado de forma favorável, que a iniquidade dela está perdoada, porque tem recebido da mão do Senhor o dobro de todos os seus pecados. A voz daquele que clama no deserto: preparai vós o caminho do Senhor, fazei reta no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado, todo monte e colina será rebaixada, e o torto será feito reto, e os lugares ásperos planos, e a glória do Senhor será revelada, e toda a carne verá juntamente, porque a boca do Senhor tem falado isso. A voz disse: clama, e ele disse: o que devo clamar? Toda a carne é erva, toda a erva formosura como a flor do campo. Seca a erva, a flor murcha, pois o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Certamente o povo é a erva seca, a flor murcha, mas a palavra do Senhor Deus permanece para sempre. Ó Sião, que traz boas novas, sabe tu em direção do alto monte. Ó Jerusalém, que traz boas novas, ergue a tua voz com força, ergue-a, não estejas atemorizado, dize para as cidades de Judá: eis vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com forte mão, seu braço governará por ele, eis que o seu galardão está com ele, e a sua obra procede. Ele alimentará o seu rebanho como um pastor, e ajuntará os cordeiros com o seu braço, e carregará o seu colo, e cozirá gentilmente aqueles que estão como cria. Quem tem medido as águas na concha da sua mão, e repartido o céu em porções, e com palma da sua mão
com a palma da sua mão, incluindo o pó da terra em uma medida e pesado os montes e as colinas em balanças, quem tem dirigido o Espírito do Senhor, ou sendo teu conselheiro, tem ensinado? Com quem tomou ele conselho, e quem instruiu e ensinou a vereda do juízo, e ensinou o conhecimento, e mostrou ele caminho e entendimento? Eis que as nações são como a gota de um balde, e são considerados como o pó fino da balança. Eis que ele ergue as ilhas como uma coisa muito pequena, e o Líbano não é suficiente para queimar, nem animais daquele lugar suficiente para oferta queimada. Todas as nações perante ele como nada, e para eles são consideradas menos do que nada, e vaidade. A quem então vós ireis comparar Deus? Ou qual semelhante vós comparareis a ele? O trabalhador funde uma imagem esculpida, o ourives a reveste de ouro, molda cadeias de prata. Aquele que é tão empobrecido que não tem oblação escolhe uma árvore que não irá apodrecer. Ele busca para si um trabalhador com destreza, e para preparar uma imagem esculpida que não há movimento. Não tendes vós conhecido, não tendes vós ouvido, não tendes vós contado desde o início, não tendes vós compreendido desde a fundação da terra? Ele é o que assenta sobre o círculo da terra. Habitantes desta são como locustas que distendes os céus como uma cortina, e os estende como uma tenda para habitar nela, que reduz os príncipes a nada. Ele torna os juízes da terra como sem valor. Sim, eles não serão plantados. Sim, eles não serão semeados. Sim, seu tronco não enraizará na terra, e ele também soprará sobre ele, e eles murcharão e furarão, murcharão. O furacão os removerá com restolho, diz o santo. A quem estão vós me corrompais, ou será igual a mim? Erguei vós olhos para o alto, observar quem tem criado estas coisas, que faz surgir o seu exército pelo número. Eles a chama todos pelos nomes, pela grandeza de seu poder, porque ele é forte em poder, nenhum deixa de apresentar-se. Pois que tu dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, meu caminho está escondido do Senhor, o meu juízo está omitido do meu Deus? Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado? Não há quem perscrute o seu entendimento? Ele dá poder ao desfalecido, e para aquele que não tem nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Eles elevarão como águias, eles correrão e não estarão cansados, eles caminharão e não desfalecerão. Glória a Deus por este momento. Vamos agora para a segunda carta que Paulo envia a Timóteo, agora no capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da vida de Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo
de os meus antepassados, com a consciência pura, porque sem cessar me faço menção a ti as minhas orações dia e noite, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiro em tua avó, a avó Lloyd, e em tua mãe, Eunice. Estou convencido de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder e de amor e de mente sã. Portanto, não te envergonhes do testemunho e do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes do começo do mundo, e agora se faz manifestos pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho, para o que fui nomeado pregador e apóstolo em um mestre dos gentios, por cuja causa sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou convencido que ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Conserva o modelo dessas palavras que tem ouvido de mim, na fé, no amor que há em Cristo. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito que habita em nós. Bem sabeis isto, que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim, dentre os quais estão Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me revigorou e não se envergonhou da minha cadeia. Mas quando esteve em Roma, me procurou diligentemente e me achou. O Senhor lhe conceda que ache misericórdia diante do Senhor naquele dia. E quantas coisas ele ministrou a mim em Éfeso, melhor sabes tu. 2 Timóteo, capítulo 2. Tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que ouvistes de mim entre muitas testemunhas, as mesmas confias a homens fiéis, e sejas capazes também de ensinarem a outros. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aqueles que o escolheu para ser soldado. Se um homem também luta pelo domínio, não é coroado, senão lutar legalmente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar do fruto. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento a todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, que da semente de Davi ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro dificuldade com um malfeitor, até prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta é uma palavra fiel
E se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se sofrermos, também. Se sofrermos, também reinaremos com ele. Se negarmos, ele também nos negará. Se não crermos, ainda assim ele permanecerá fiel. Não pode negar a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordena-lhes diante do Senhor que não contendam sobre palavras, para nada aproveitam, senão para perversão dos ouvidos. Procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses comerá como faz a gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já passado, e destruíram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo o selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e barro, alguns para honra, outros para desonra. Portanto, se algum se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do mestre, preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que invocam o Senhor com o coração puro. Evita as questões tolas com instruções, sabendo que produzem contenda. Ao servo do Senhor não convém lutar, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, para paciente, instruindo com mansidão os que se opõem, e ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e voltem a si livres dos laços do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Glória a Deus. Pai de amor, Pai bendito, graças te dou por este dia, graças te dou por esse período que estivemos aqui meditando na tua santa palavra. Fica conosco, Senhor, receba nosso dia a ti. Pai, que o teu santo poder, que a tua santa graça esteja sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente.